Desde já, só falando da qualidade da nossa transmissão hoje, nós estamos com um pequeno problema na internet, por isso você vai perceber que a imagem está travando um pouco. Mas o importante é que consigamos refletir na palavra do Senhor e sermos edificados por ela. Hoje nós vamos dar continuidade à exposição no livro do Apocalipse. Nós iniciamos a exposição no livro do Apocalipse no domingo retrasado, quando fizemos aqui uma introdução, e no domingo passado nós fizemos a primeira exposição, então tratando da primeira cena da consumação dos séculos, uma vez que nós estamos refletindo no livro do Apocalipse sobre as 7 cenas da consumação dos séculos. E hoje nós vamos dar continuidade a esta exposição no livro do Apocalipse, refletindo aqui nos capítulos 4 até o capítulo 8, versículo 1. Antes de mais nada, vamos orar, buscando a direção do Senhor. Pai de amor, nós te louvamos, nós te agradecemos porque o Senhor é fiel, o Senhor é o Deus que sustenta as nossas vidas, que sustenta a tua igreja. Pedimos que o Senhor nos abençoe neste momento, que a tua palavra fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Nós já falamos que muitas pessoas têm uma visão bastante errada a respeito do livro do Apocalipse. Muitas pessoas têm medo do livro do Apocalipse. Contudo, é importante nós sabermos que o livro do Apocalipse é um livro que trata e narra a respeito do Evangelho de Cristo e da salvação em Deus. Portanto, não há na linguagem do livro do Apocalipse nenhuma mensagem diferente daquilo que toda a palavra de Deus trata. A diferença do livro do Apocalipse é que encontramos aqui uma linguagem quase que totalmente simbólica. E este é o desafio para nós entendermos o livro do Apocalipse. Como nós já falamos na introdução desta exposição, os acontecimentos relatados em Apocalipse já estão em vigor desde o início dos últimos dias. Aqui está outro problema que está relacionado à visão das pessoas quanto a este livro, é que as pessoas acham que o que está relatado no livro do Apocalipse são coisas que ainda vão acontecer. Contudo, o que nós estamos vendo é que aquilo que está registrado neste livro já está acontecendo desde a inauguração do reino, quando Cristo veio e exerceu seu ministério a partir da sua ressurreição e da sua ascensão. Portanto, o que está escrito neste livro já está acontecendo desde então. E outras coisas certamente ainda hão de acontecer, como principalmente a volta de Cristo. Nesta carta escrita por João, nós temos aqui uma revelação. Esta revelação é composta por 7 cenas que narram a mesma coisa. São 7 cenas que narram a mesma história. É a mesma história contada 7 vezes. E aí, por isso, então, nós demos o nome para esta série de exposições de a consumação dos séculos em 7 cenas. Ao final desta exposição, nós teremos ouvido a história da consumação dos séculos por 7 vezes, e isso certamente vai trazer ao nosso coração consolo, alegria, em saber que Deus está trabalhando no seu plano para a salvação da sua igreja. Para nós recapitularmos aqui, a fim de termos um entendimento a partir daquilo que nós já vimos, no texto do capítulo 1 até o capítulo 3, nós refletimos a respeito da primeira cena que mostra as formas como Cristo cuida da sua igreja até a consumação dos séculos. E ali na visão de João, nós vimos que ele viu o Cristo glorificado no meio da sua igreja, cuidando da sua igreja. E João viu este Cristo glorificado, instruindo a sua igreja, quando nós vimos ali as palavras que foram relatadas, direcionadas às igrejas da Ásia. E estas cartas que foram direcionadas às igrejas da Ásia são cartas que também são direcionadas a todas as igrejas de Cristo em todos os tempos. E aí nós vimos que nesta primeira parte fica a promessa para o vencedor. Ao vencedor, então,
Jesus promete que seria dada a coroa da vida. Aquele que é vencedor recebe uma promessa. E aí então nós vimos nesta primeira cena as instruções de Cristo apontando para a vitória na consumação dos séculos. Já no capítulo 4 até o capítulo 8, que é a parte que nós vamos refletir nesta noite, em sua visão, João vê o céu, e no céu ele vê o trono de Deus, onde ele é exaltado por todos que estão ao seu redor. E João vê, nesta parte que nós estamos refletindo hoje, o livro e os 7 selos, os quais apontam para os acontecimentos que culminarão na consumação dos séculos, com a salvação dos eleitos e a condenação dos ímpios. Então, nesta segunda cena que nós estamos vendo hoje, vemos que Cristo garante a vitória da igreja hoje e eternamente. Apesar do poder exercido pelos governos terrenos, muitas vezes injustos, muitas vezes violentos contra a igreja, como era o contexto das igrejas que receberam esta carta de João no primeiro século, igrejas que estavam sendo duramente perseguidas por governos tiranos, governos violentos, e apesar disso, Deus está governando soberanamente do seu trono e está dirigindo a história para a vitória do seu reino sobre toda a impiedade e por toda a eternidade. Tendo isso em mente, nós vamos refletir sobre garantias de que a igreja é vitoriosa hoje e eternamente. É interessante nós notarmos que, principalmente quando a igreja está sendo perseguida, a impressão que dá é que a igreja está desamparada. A impressão que dá é que os governantes estão exercendo total poder e eles têm nas suas mãos toda a autoridade. Contudo, o que nós vemos, a partir da visão de João, é que a igreja está, embora aparentemente no seu sofrimento, desamparada, muitas vezes aos seus próprios olhos, contudo existe um Deus que está reinando no seu trono e cuidando da história. E aqui então nós vemos estas garantias de que a igreja é vitoriosa hoje e eternamente. A primeira garantia que nós temos aqui nesta segunda cena da consumação dos séculos é a garantia que nos mostra que Deus reina soberano sobre todo o universo no decorrer da história. Nós vamos ver isso aqui do capítulo 4 até o capítulo 5. É importante que você esteja com a sua Bíblia em mãos, uma vez que nós estamos fazendo aqui uma leitura panorâmica, uma leitura explicativa. Então, à medida que vamos lendo, vamos explicando, e é importante que você acompanhe na sua Bíblia a leitura deste texto, para você também entender aquilo que está se passando nesta parte. Então, aqui nós vemos que João tem a visão do trono de Deus. Enquanto a história está acontecendo, a igreja está sendo perseguida, como nós já falamos, principalmente as 7 igrejas da Ásia e as igrejas do primeiro século. E no decorrer da nossa história, até os nossos dias, a igreja continua sendo perseguida. Os governos terrenos buscam a sua própria glória. Deus governa sobre tudo e sobre todos. No capítulo 1, versículo 5, Cristo, ele é descrito como o soberano dos reis da terra. Esta verdade é evidenciada na visão que João teve do trono de Deus. Portanto, comecemos a ver aí no capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz: depois destas coisas, e aqui ele está se referindo à visão que ele teve do Cristo glorificado, conforme vimos no domingo passado. Então, depois destas coisas, diz o texto, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, Deus lhe revela coisas celestiais, e João descreve estas coisas em figuras simbólicas. Deus deu a João condições de ver aquilo que estava lá no céu, onde o trono de Deus está. E ali João vê estas coisas e descreve figuradamente aquilo que ele viu. E o texto continua, como também ele ouviu a primeira voz, a voz que ele ouviu na visão do Cristo glorificado, aquela voz como trombeta,
forte, anunciando algo importante. E ele diz, esta voz falava comigo dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Aqui João viu como a história caminharia para a consumação do século. Foi isso que João viu na visão que Deus lhe deu, ao ver o que estava lá no céu, quando diz o texto, ele viu que havia uma porta aberta no céu. E aqui então João descreve a visão do trono de onde Deus reina. E nesta visão do trono onde Deus reina, nós vamos ver que Deus está exaltado, Deus é exaltado e Deus controla todas as coisas. No texto diz que, imediatamente, capítulo 2, eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, aqui simbolizando, fazendo referência ao governo de Deus. E no trono, e aí nós vamos ver algumas expressões como no trono, ao redor do trono, e do trono saem algumas coisas, e João está descrevendo como ele viu o trono de Deus no céu. E ele diz então, no trono, alguém sentado. O fato é que na terra não vemos o trono de Deus, mas o trono de Deus está lá, e Deus está assentado no seu trono. E ele continua no versículo 2, e esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto, a pedra de jaspe. Aqui ele usa as figuras de pedras para dizer como que é a semelhança do Deus que está sentado no trono. A pedra de jaspe era uma pedra transparente, que aqui simboliza a glória e a santidade de Deus. Mas aquele que estava sentado no trono é semelhante também ao sardônio, uma pedra vermelha, que ali simboliza o sangue de Cristo, que já é uma referência à redenção pelo sangue de Cristo, está lá no trono onde Deus está assentado. Continuando essa visão do trono, ele diz que ao redor do trono há um arco-íris, no versículo 3. E é importante sabermos que o arco-íris é o sinal da aliança que Deus fez com Noé, e é uma promessa de graça e de misericórdia, porque Deus prometeu não mais destruir a humanidade, e ali então, com água, um sinal da sua graça e da sua misericórdia, é o que está no seu trono. E aí ele fala que este arco-íris é semelhante ao aspecto à esmeralda, uma pedra de cor esverdeada. No versículo 4 ele continua dizendo, há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos ao redor do trono. Esses 24 anciãos, certamente é uma referência aos crentes do Antigo Testamento e aos crentes do Novo Testamento que estão lá no céu, diante do trono de Deus, representando a igreja. 12 patriarcas do Antigo Testamento e 12 apóstolos representando a igreja da antiga e da nova aliança diante do trono do Senhor. E João diz que eles estavam vestidos de branco, e sempre que no Apocalipse fala sobre vestes brancas, está apontando para vestes purificadas, aquele que foi completamente lavado e purificado. E ele continua dizendo que em cujas cabeças estão coroas de ouro. E aqui então nós já vimos que Cristo derramou o seu sangue e fez dos seus servos reinos e sacerdotes. E aqui então é uma alusão ao fato de que os que estão com Cristo recebem autoridade para reinar com Ele, inclusive para julgar os ímpios no último dia. E aí ele diz que do trono, no versículo 5, saem relâmpagos, vozes e trovões, exemplificando aqui, apontando para a grandeza e para o poder de Deus. Hoje pela manhã o seminarista Advan falou dos acontecimentos no Monte Sinai, quando Deus deu a Moisés as tábuas da lei, e ali aconteceram relâmpagos e trovões. E este é um evento que acontece e que representa a grandeza e o poder de Deus. Foi isso que João viu saindo do trono que ele viu no céu. E aí, diante do trono, ardem 7 tochas de fogo. Aqui nós já vimos que estas 7 tochas de fogo é uma alusão a um candelabro, a um candeeiro, um objeto que era usado no tabernáculo para iluminar. E aqui estas 7 tochas de fogo representam o brilho da glória de Deus. E até porque João exemplifica dizendo que estes são os 7 Espíritos de Deus.
É o Espírito de Deus presente no trono do Senhor. Ali ele brilhava a glória divina. E no agora no versículo 6, né, diz que há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. É importante, então, entender a simbologia. O cristal era transparente, e esse mar de vidro certamente indica a infinita compreensão e o entendimento de Deus a respeito de tudo, desde a eternidade e por toda a eternidade. Assim como é claro, como é límpido o cristal, assim é claro e é límpido o entendimento de Deus. Ele conhece todas as coisas de forma límpida e perfeita. João diz que no meio do trono e à volta do trono existiam 4 seres viventes. O número 4 em Apocalipse está relacionado à plenitude da criação, à plenitude daquilo que Deus criou. Por isso aqui ele viu 4 seres viventes. E estes 4 seres viventes são anjos, mensageiros, servos de Deus, descritos também pelo profeta Ezequiel e pelo profeta Isaías. Não tem tempo para fazermos isso, mas se você quiser, leia Ezequiel capítulo 10, Isaías capítulo 6, e lá vamos ver que eles fazem descrições semelhantes a estas que João faz destes 4 seres viventes que estavam ali diante do trono de Deus, no meio do trono, em volta do trono. E como que eram estes seres? Acompanhe no versículo 6. Ele descreve como cheios de olhos. E a ideia aqui é que estes seres viventes, estes anjos, eram seres que estavam e tinham atenção a tudo o que acontece. Eles tinham olhos por diante e por detrás, indicando a sua atenção no serviço que eles estão fazendo. Eles estão atentos a todas as coisas. E ele descreve então os 4 seres viventes. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. Aqui uma alusão à valentia e à coragem. O segundo é semelhante ao novilho, uma alusão à sua força. O terceiro tem o rosto como de homem, uma referência à sua inteligência. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando, uma alusão à sua eficiência, à sua rapidez. Portanto, ele descreve as qualidades destes seres viventes. E agora, diante deste trono onde Deus está assentado, com todos estes ao redor do trono, João diz que Deus é exaltado, primeiro, pelos 4 seres viventes. No versículo 8 diz assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, e aqui uma referência à agilidade destes anjos no seu serviço. Eles tinham 6 asas. E diz o texto que eles estão cheios de olhos ao redor e por dentro, a mesma alusão que já foi vista anteriormente. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que há e que há de vir. Aquele que é o primeiro e o último, é aquele que é o Senhor de toda a história. Portanto, naquele trono, diante do trono deste Deus, aqueles 4 seres viventes entoavam cânticos e proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Mas não apenas os 4 seres viventes faziam isso. No versículo 9 em diante, nós vamos ver que Deus é exaltado também por aqueles 24 anciãos que estavam diante do trono do Senhor. Os 24 anciãos, que é uma representação dos crentes do Antigo e do Novo Testamento. E diz aqui que quando, ou sempre que, estes seres viventes, os 4 seres viventes, derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, o que vive pelos séculos dos séculos, aquele que é eterno. E uma colocação interessante aqui é que essa expressão, ao que vive pelos séculos dos séculos, aparece 4 vezes no livro do Apocalipse, indicando que Deus reina sobre toda a criação eternamente. Lembram que o número 4 é uma referência à plenitude da criação. E essa expressão aparecendo 4 vezes, ao que vive pelos séculos dos séculos, é uma referência ao fato de que Deus é aquele que reina sobre toda a criação eternamente.
E aí então no versículo 10 ao versículo 11, nós vemos que os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Eles adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. É importante nós entendermos que aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, no caso aqui os 24 anciãos, tinham nas suas cabeças a sua coroa, mas essa coroa não era deles pela sua própria capacidade, eles não tinham autoridade de si próprios, era a coroa que Deus colocou na sua cabeça. Portanto, o fato deles depositarem suas coroas diante do trono indica que o reinado dos santos é proveniente do Rei absoluto. E aí, diante disso, eles proclamam: Tu és digno. Esta palavra digno vai aparecer algumas vezes, e ela está se referindo à qualificação de Deus para fazer e para receber toda a glória que Ele recebe. Por que Ele é digno? Ele é digno porque Ele é o Senhor Deus, porque Ele é aquele que todas as coisas criou. Por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Ele é o Deus Criador, por isso Ele é digno de receber toda a glória. E aí, nós vemos que, diante de toda essa adoração, surge a figura de um livro que estava selado com 7 selos. No capítulo 5, no versículo 1, João descreve a visão, ainda olhando para aquele trono onde Deus está assentado, onde os seres ao seu redor entoam louvores e reconhecem que Ele é digno de ser adorado, porque Ele é o Criador. Agora, no capítulo 5, versículo 1, diz aqui: vi na mão direita, uma referência ao poder e autoridade, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro, e aqui é uma referência a um rolo de papiro, que era uma planta encontrada no Nilo, no rio Nilo, e desta planta eles faziam ali um material que era utilizado para escrever, é um rolo que se chama papiro, e é aquilo que estava na mão do Deus que está assentado no trono. E este livro era escrito por dentro e por fora. Essa prática de escrever por dentro e por fora era comum na época, e isso acontecia porque existia muita coisa para escrever, e o material era limitado, então se escrevia por dentro e por fora. Portanto, a escrita no livro é o registro de todo o plano de Deus para a sua criação até a consumação dos séculos. Aquilo que está escrito por dentro e por fora deste livro que está na mão direita daquele que está sentado no trono, é o que foi escrito por Ele, para acontecer durante toda a história, até a consumação dos séculos. Mas este livro, ele está de todo selado, ele está lacrado, e diz que ele está selado com 7 selos, lembrando que o número 7 representa aquilo que é perfeito, é divino, e o fato de que ele está selado, então, com 7 selos, representa a realidade que ele está completamente, ele está divinamente fechado, e ninguém pode abrir este livro. É o que nós vemos aí no capítulo 5, versículo 2, quando diz: vi também um anjo forte que proclamava com grande voz: quem é digno? Mais uma vez a palavra digno, a ideia de quem é qualificado de abrir o livro e de lhe desatar os selos. Ou seja, aquele que viesse a desatar os selos, ele teria que ter condições de assumir o controle sobre tudo que estava escrito naquele livro. Aquele livro continha a chave da redenção do povo de Deus. Por isso, a pessoa que fosse abrir este livro tinha que ser digno, tinha que ser qualificado para exercer esta atividade. E aí o texto no capítulo 5, versículo 3 continua: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E aí a ideia é que nenhuma criatura era qualificada para essa tarefa, nem no céu e nem debaixo da terra. E João diz, no versículo 4, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno, qualificado de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele.
Por que João chorava? Ele chorava porque a redenção dependia da abertura daquele livro. Ali estava escrito a história da redenção. E João chorava porque ninguém podia abrir aquele livro. No versículo 5 diz: todavia um dos anciãos, um daqueles 24 anciãos que representam os crentes do Antigo e do Novo Testamento, me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E é importante, meus irmãos, ver que essas expressões, leão da tribo de Judá e a raiz de Davi, são expressões usadas no Antigo Testamento, referindo-se às promessas do Messias. E aqui então está uma prova de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas. Porque o ancião diz: olha, aquele que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu a morte, ele venceu a Satanás, ele venceu os poderes humanos, por isso ele é digno. Por isso ele é digno para abrir o livro e os seus 7 selos. Portanto, agora nós temos em mente alguém que é digno de abrir o livro e de ler o livro, a fim de que a história da redenção aconteça. Lá no versículo 6 do capítulo 5, diz: eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro. Agora, ali no meio do trono, a visão de João contempla um cordeiro, o cordeiro que prefigurava a redenção pelo derramar do sangue no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o cordeiro, ele prefigurava a remissão pelo derramamento do sangue. E ali ele vê o cordeiro como tendo sido morto, é o que diz o texto. João viu aquele cordeiro e certamente na sua visão ele viu as marcas do sofrimento. Estas marcas eram visíveis no seu corpo glorificado. João viu o cordeiro com as marcas de alguém que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, e logicamente que isso não pode ser literal. Chifres no livro do Apocalipse significa força. Ele está dizendo que este cordeiro, ele era nitidamente forte, e 7 representando a divindade, então está representando a força divina deste cordeiro, bem como 7 olhos. Certamente ele não tinha 7 olhos, literalmente, mas é uma figura que expressa o seu inteiro conhecimento. Ele é onisciente, e que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Estes 7 olhos representam os 7 Espíritos de Deus. Essa expressão, os 7 Espíritos de Deus, nós já vimos algumas vezes, e já vimos que representa o fato de que o Espírito Santo é Deus plenamente. E aqui diz que ele foi enviado por toda a terra. É só nós lembrarmos da promessa de Jesus, quando ele disse que ele enviaria um outro Consolador, e o Espírito Santo foi enviado para dar continuidade ao trabalho junto com a sua igreja no decorrer dos anos. Veio, pois, versículo 7, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. O cordeiro tomou o livro nas mãos direitas daquele que estava sentado no trono. E aí então o que João descreve no versículo 8 é que o cordeiro foi exaltado pelos 4 seres viventes, bem como pelos 24 anciãos. Diz o versículo 8: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, primeiro, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa que é um instrumento musical, e taças de ouro cheias de incenso. Este era um objeto utilizado no culto da antiga aliança, lá no tabernáculo, no qual a fumaça do incenso queimado representava as orações que subiam até o céu. E então, estes que tinham a taça de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O que os santos pediam? Eles suplicavam pela justiça em favor dos servos de Deus. E estes então entoavam um novo cântico dizendo: digno és, qualificado é o cordeiro de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. E por que ele é qualificado? Ele responde: porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus
os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. As obras realizadas pelo Cordeiro o faz digno de abrir o livro. E aqui então nós vemos o fato de que os anjos e os redimidos rendem louvores, pois o livro será aberto, o plano da salvação será manifesto e a justiça de Deus será realizada. E então nós vemos no capítulo 5, versículos 11 e 12, que o Cordeiro é exaltado também por muitos anjos, pelos seres viventes e pelos anciãos, todos juntos, adorando o Cordeiro, adorando aquele que está assentado no trono. E diz então, versículos 11 e 12, vi e ouvi uma voz, e muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, um número incontável, proclamando em grande voz, digno, mais uma vez, a palavra digno é o Cordeiro, ele está qualificado, porque ele foi morto, de receber o poder, e a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E aí então, por último, nesta visão, o Cordeiro é exaltado por toda a criação. João vê o Cordeiro sendo exaltado não apenas pelos 4 seres viventes, não apenas pelos 24 anciãos, não apenas pela multidão de anjos que ali estavam, mas na sua visão, o Cordeiro é exaltado por toda a criação de Deus. Veja no versículo 13 e no versículo 14, quando ele diz, então, ouvi que toda a criação que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Meus irmãos, aqui nós vemos essa descrição que João vê na sua visão a respeito do trono de Deus no céu, do qual ele está reinando e governando todo o universo, e onde ele está sendo louvado e adorado, não apenas por aqueles que estão lá, mas por toda a criação. E aqui eu quero tirar algumas aplicações para nós pensarmos. Primeiro, enquanto nós, como cristãos e como Igreja de Cristo, enfrentamos no mundo tribulações, sofrimentos, perseguições, injustiças, luta contra o pecado, e às vezes pensamos que estamos derrotados, devemos saber que Deus reina soberanamente do seu trono no céu. Deus está no seu trono reinando absoluto sobre todas as coisas. Segunda aplicação, a nossa vitória é garantida considerando que Jesus, o Cordeiro que morreu e venceu a morte e todo o poder de Satanás, governa a história e cuida do seu povo e de toda a sua igreja. Ele é aquele que é digno de abrir o livro, como nós vimos. Terceira aplicação, o Espírito de Deus, enviado por Cristo como outro Consolador, se faz presente na igreja, dos cristãos e de toda a igreja, consolando e fortalecendo, até que esta vença os dias de suas lutas na terra. O Espírito Santo está com a sua igreja. Quarta aplicação, as lutas na terra são conhecidas por Deus no céu, de onde Ele administra todas as coisas e conduz a história para a sua própria glória. Como nós vimos ali, a oração dos santos estavam sendo dirigidas àquele que está no trono. Ele conhece as lutas da sua igreja na terra e Ele administra todas as lutas do seu povo. E quinta aplicação, nós vemos que nós devemos perseverar, sabendo que não estamos sozinhos, nem abandonados. Nós devemos adorar ao Deus que está no trono, governando, o Deus Pai, o Deus Filho, o Cordeiro e o Espírito Santo Consolador. Este Deus está no trono, está sendo adorado, e ali Ele está governando o universo. O universo não está solto, o universo não está largado ou abandonado, mas o Deus que está no trono está governando todas as coisas. Meus irmãos, esta é uma garantia de que a igreja
tem vitória hoje e eternamente, porque Deus está governando no seu trono. Esta é a visão de João, quando ele é levado até em espírito ao céu, e ali ele contempla o que há ali. E ele deixa claro que Deus é aquele que governa todas as coisas. Mas agora nós vemos a segunda garantia de que a igreja é vitoriosa hoje e eternamente. E nós vamos ver isso do capítulo 6 até o capítulo 8, versículo 1. A garantia é de que Deus dirige os acontecimentos que culminam na consumação dos séculos. Ele não governa apenas hoje, mas ele governa e dirige todos os acontecimentos até o último dia. E agora então nós vamos ver que a abertura dos selos é a ação necessária para se ler o livro e o que está escrito no livro. A ideia é que Cristo abriu todos os selos e no lugar onde estava cada selo havia uma ação a ser executada por Deus na história, desde a inauguração dos últimos dias, ou seja, desde a ressurreição e a ascensão de Cristo, e até que chegue o dia e a hora da volta de Cristo. Nós vamos ver que os acontecimentos descritos nos selos de 1 a 5 já estão em vigor desde então, já estão acontecendo, e ainda aguardamos a realização das ações descritas nos selos 6 e 7. Vejamos aqui então, na Escritura, a partir do capítulo 6, a descrição de como foi a abertura dos selos. Os selos que estavam lacrando aquele livro que estava na mão direita do que está assentado no trono. E agora vimos que o Cordeiro que foi morto e que venceu, digno de abrir os selos, toma o livro em suas mãos e agora ele passa a abrir os selos, mostrando então qual é o plano de Deus para a história até a consumação dos séculos. No capítulo 6, versículo 1 diz: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres. Nós vimos lá no início que tinham 4 seres viventes ao redor do trono, e aqui possivelmente um dos 4 seres, aqui o semelhante a leão, viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, uma voz forte, ele diz, vem, e aquele que ele chama vem, então aparece, vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. É importante entendermos que a cor branca simboliza pureza, santidade. Cavalo branco era utilizado nas batalhas pelo vencedor. Aquele que vencia vinha da batalha montado em um cavalo branco. E diz que lhe foi dado uma coroa, sinal de autoridade, e ele saiu vencendo e para vencer. Meus irmãos, o entendimento é que este cavalo branco e o seu cavaleiro representa o Evangelho. Aqui Cristo ordena que o Evangelho ocupe toda a terra e garanta a vitória pelo seu poder até o último dia. O Evangelho que pregamos é o Evangelho ordenado por Cristo para vencer. Quando Jesus, antes de ser assunto aos céus, estava com seus discípulos, ele disse, ide, portanto, e pregai o Evangelho, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E Jesus ordenou que o Evangelho fosse pregado. E nesta visão, na abertura dos selos, o cavalo branco representa o Evangelho sendo enviado para ser pregado por toda a terra, aquele que saiu vencendo para vencer. Mas aí ele abre o segundo selo, e diz o texto no capítulo 6, versículo 3, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente, aquele ser vivente dos 4 que estavam lá diante do trono, e possivelmente na sequência, é o ser vivente semelhante ao novilho, dizendo, vem. Então ele está chamando, e então ele chama e saiu outro cavalo, agora um cavalo vermelho. A cor vermelha simboliza o sangue derramado. E ao seu cavaleiro lhe foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada, e aqui a espada é um instrumento de morte. O cavaleiro, ele é certamente um agente do mal, o qual não faz nada pela sua própria autoridade, mas pela designação de Cristo.
e certamente é uma referência a guerras, perseguições, oposições ao Evangelho. Jesus disse para os seus discípulos que eles seriam enviados como que ovelhas para o meio de lobos. E aqui o cavalo vermelho, na abertura do segundo selo, certamente representa a destruição pela espada, as perseguições, as mortes, as oposições ao Evangelho. As igrejas do primeiro século vivenciaram exatamente este fato. A Igreja de Cristo, no decorrer dos anos, tem vivenciado isso. O segundo selo certamente já foi aberto, e essas coisas estão acontecendo. E então vem a abertura do terceiro selo, no capítulo 6, versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente, aquele que tinha o rosto como de homem, dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto. A cor preta significa fome. E o seu cavaleiro com uma balança na mão. A balança é um instrumento para pesar alimentos. E diz o texto, no versículo 6, e ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes. Agora, a voz que estava no meio dos 4 seres viventes, que era a voz daquele que estava sentado no trono. Então, a voz de Deus dizia: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Aqui é uma referência a um valor inflacionado para se comprar comida. 1 denário era muito pouco dinheiro para comprar, era muito dinheiro para comprar apenas uma medida de trigo. E 1 denário era muito dinheiro para comprar apenas 3 medidas de cevada. Com isto, o cavalo preto, que é o terceiro selo, representa a fome na terra. A fome, a escassez de alimento. Os cristãos do primeiro século tinham que adorar o imperador, e se eles não fizessem isso, eles corriam o risco de perderem seus empregos, e muitos perderam seus empregos, e passaram fome. No decorrer da história, a fome é uma realidade no mundo. Este selo já foi aberto. O texto diz no versículo 6, e não danifiqueis o azeite e o vinho, embora haja uma ordem para que a fome aconteça, Deus estabelece limite nas ações de destruição. Então aqui nós temos no terceiro selo a fome por causa da injustiça, a fome por causa da perseguição. Nós vemos aí a abertura do 4º selo, no versículo 7 do capítulo 6, quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, aquele que é semelhante à águia quando está voando, dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Na verdade, o original dá a ideia de uma cor verde amarelada, que significa o aspecto de morte. E o seu cavaleiro se chamava Morte, diz o texto. E aqui diz que o inferno o estava seguindo. O inferno seguia aquele cavalo amarelo e o seu cavaleiro. O inferno que representa o Hades, lugar onde as almas dos ímpios aguardam o último dia. Nós sabemos que as almas dos cristãos aguardam este último dia no céu, na presença do Senhor. Inclusive, nós vimos lá no início que os 24 anciãos, que eram os representantes dos redimidos do Antigo e do Novo Testamento, já estavam diante do trono, aguardando o último dia. Portanto, o Hades, o inferno, é o lugar onde os ímpios aguardam o último dia para o seu julgamento. E aí diz que, então, o inferno estava seguindo este cavalo amarelo e o seu cavaleiro. E aqui, então, certamente é uma representação de que aqui há a separação eterna de Deus acompanhando a morte para aqueles que não creem no nome do Senhor. E diz o texto que foi-lhes dada a autoridade, e quem deu essa autoridade foi aquele que está sentado no trono, porque diz que a voz que estava ali no meio disse para este cavaleiro: sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade, uma referência a guerras, doenças,
pestes, pandemias. Estas coisas estão presentes aos nossos olhos. O quarto selo já foi aberto. São sinais de que a história está caminhando em uma direção, a direção que Deus tem proposto para o seu povo, e por meio das feras da terra. Então, assim, o Cordeiro abriu o quarto livro, e agora o Cordeiro abre o quinto livro. No capítulo 6, versículo 9, diz o seguinte: quando ele abriu o quinto selo, não o quinto livro, mas o quinto selo, vi debaixo do altar, aqui o altar no tabernáculo, no Antigo Testamento, queimava o incenso, e a sua fumaça representava a oração que subia ao céu. E ali diante do trono de Deus, João viu um altar, e debaixo desse altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho que sustentavam. Eles estavam ali, os que haviam sofrido por causa da palavra, e estes que estavam ali debaixo desse altar, o altar do incenso, onde era queimado e a fumaça representava as orações, eles clamaram, eles suplicavam, eles oravam em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor? No livro dos Salmos nós encontramos essa expressão tantas vezes, até quando? Até quando? Que é uma expressão de alguém que deseja a justiça diante das calamidades, diante das perseguições. E estes que estavam ali diziam: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles pediam a execução da justiça de Deus. Então, versículo 11, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, que representa a santidade plena, e lhes disseram que repousassem, ou seja, lhes disseram que eles aguardassem ainda por um pouco, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Aqui uma referência ao fato de que o número dos eleitos que seriam salvos precisava ser completado, para que então a justiça aconteça. O momento do juízo, a realização da justiça plena, é reservado para Deus, e acontecerá quando todos os eleitos tiverem sido alcançados pelo Evangelho. Então, quando aqueles que estavam ali debaixo do altar clamavam: até quando? Eles foram orientados a entender que eles precisavam esperar até que todos os eleitos fossem alcançados, até que todos fossem alcançados pelo Evangelho. Então, viria o fim, a execução da justiça. E aí, então, nós temos a abertura do sexto selo, capítulo 6, versículo 12. João diz o seguinte: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como sacro de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Nós vemos aí a figura de uma figueira sendo abalada e os figos verdes caindo, e assim também, na visão de João, as estrelas cairão pela terra, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Aqui nós temos uma linguagem figurada, que descreve que no dia da consumação, o universo sofrerá um colapso em toda a sua estrutura. E isso acontecerá porque Deus fará um novo céu e uma nova terra. O universo certamente sofrerá um colapso, porque Deus fará um novo céu e uma nova terra. E aí, no capítulo 6, versículo 15, ele diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, o que eles vão fazer nesse dia? Eles se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? O sexto livro se refere ao dia da ira do Senhor,
O sexto selo se refere ao dia da consumação do século, o dia da justiça, o dia do juízo, quando os ímpios, sejam eles poderosos, pobres, ricos, escravos, serão tomados de pavor. Eles terão pavor e desejarão esconder-se do Deus que eles rejeitaram. Eles desejarão esconder-se da face do Cordeiro de quem eles zombaram. É o que diz o texto. Meus irmãos, então, uma vez que o sexto livro foi aberto e aí então retrata a consumação dos séculos, nós temos no capítulo 7 uma referência a um acontecimento que se dará exatamente no mesmo dia, no mesmo momento, uma referência aos que são salvos. No capítulo 6 nós vimos no sexto selo uma referência ao juízo em relação aos ímpios, que não suportarão a face de Deus. Mas agora no capítulo 7, a descrição dos salvos, dos santos, que neste mesmo dia terão um tratamento diferente. Então, os acontecimentos do último dia serão simultâneos. Ao mesmo tempo, num piscar de olhos, em que os céus e a terra se transtornam, os ímpios são condenados, Deus faz novos céus e nova terra, os santos recebem a palavra de vitória. Não haverá um arrebatamento para depois ter um arrebatamento final. Nenhuma ressurreição para depois acontecer outra ressurreição. Tudo acontecerá de uma só vez, em um só dia. E aqui então nós vemos a salvação dos santos, vista em duas visões que se referem ao mesmo acontecimento. Nós temos a visão dos 144.000 e a visão da grande multidão, que são as mesmas pessoas. Vejamos aqui, então, no capítulo 7, o uso do número 144.000 não é uma utilização literal, aponta para a verdade de que Deus elegeu um número exato de pessoas para a salvação. Não há aqui um tratamento para quem é de Israel. Na visão, a figura de Israel representa a igreja que é o Israel de Deus, a nação santa, como diz o apóstolo Pedro. No capítulo 7, então, diz assim: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, aqui indicando a totalidade da criação, e eles estavam conservando seguros os 4 ventos da terra, que eram elementos de destruição, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Agora, no versículo 2 do capítulo 7 diz: vi outro anjo que subia do nascente do sol, do lado leste, tendo o selo do Deus vivo. Importante lembrar que, primeiro, o selo evita manipulações, o selo assegura a posse, o selo garante a autenticidade, como diz aqui o comentarista Kistemaker. E ele clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Aqui há uma ordem de que não acontecesse a destruição ou o dia do juízo, antes que todos os eleitos de Deus fossem selados na fronte. Este selo na fronte, certamente, é uma figura, é uma expressão figurada, mas representa a marca de Deus, que identifica aqueles que são salvos. Isto significa que o dia da consumação só acontecerá depois que todos os eleitos forem alcançados. No dia do juízo, os salvos marcados por Deus não sofrerão a ira que sobrevirá sobre os ímpios. Nós vamos ver mais para frente que os ímpios são marcados pela besta ou pelo anticristo, mas os eleitos de Deus são marcados pelo selo de Deus, o selo que garante que eles são sua propriedade. E aí então, no próximo versículo aí do 4 ao 8 diz: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí então os versículos relatam 12.000 selados das 12 tribos de Israel, dando-nos a ideia de que os eleitos de Deus,
são um número específico. Nós não sabemos quantos são. 144 mil representam um número fechado, um número específico. O fato, então, é que Deus elegeu, antes da criação do mundo, um número daqueles que Ele queria salvar. E agora, então, no versículo 9 em diante do capítulo 7, nós vemos a descrição da mesma visão, em outras palavras. Agora, estes 144 mil são referidos como sendo uma multidão. Vejam aí no versículo 9. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. E aqui uma referência à obra completa da redenção de Cristo, de todas as tribos, nações, povos e línguas. Os eleitos foram vistos primeiro como 144 mil, indicando que é um número exato, e agora eles são vistos como uma grande multidão, uma multidão que ninguém consegue enumerar. O que eles faziam? Eles estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro, eles estavam em pé diante daquele trono que foi visto no início, e eles estavam vestidos de vestiduras brancas, eles foram purificados, eles tinham palmas nas mãos, que representava a vitória. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é uma figura disso. As pessoas tinham palmas nas mãos, simbolizando a vitória, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Capítulo 7, versículo 11 e 12 diz: todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. E agora no versículo 13, diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. E a grande tribulação aqui é uma referência a todo o sofrimento, a toda a perseguição, a toda a opressão do mal que os servos de Deus de todas as épocas, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, sofreram. Estes que estavam ali, os 144 mil, ou esta grande multidão, são estes que durante toda a história foram lavados pelo sangue do Cordeiro, e agora eles estão diante do trono, e ali eles louvam, eles adoram ao Senhor. Eles lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, que é a única forma de salvação. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E o texto no versículo 15 diz: e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar santo, lá no tabernáculo da antiga aliança. Agora, todos terão acesso irrestrito à presença de Cristo, porque Ele estenderá sobre todos o seu tabernáculo. E aí diz aqui: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Então nós temos aqui, ao mesmo tempo em que os ímpios são condenados, conforme descrito na abertura do 6º selo, os salvos, os santos, são reunidos na presença de Deus, os santos de todas as épocas, os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, agora estão diante do trono de Deus e recebem esta palavra, dizendo que o Cordeiro os apacentará e os guiará por fontes de água da vida, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E aí então nós temos, por último, a abertura do 7º selo. No capítulo 8, versículo 1 diz que quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Aqui nós vemos que o 7º selo, ele está vinculado com aquilo que acontece no 6º selo. O que acontece aqui acontece simultaneamente com aquilo que está registrado em relação ao 6º selo, que é a execução do juízo sobre os ímpios. Deus ouviu
as orações dos santos que pediram a execução da justiça. O silêncio aponta para o momento de reverência, enquanto a justiça de Deus é executada. Então houve grande silêncio, todos de silêncio diante do trono, e ele executando a sua justiça de uma vez por todas. Aqui nós temos algumas aplicações. Primeiro, como igreja, nós somos o canal pelo qual o evangelho vencedor deve alcançar toda a terra. Devemos pagar o preço, se necessário até a morte, para testemunhar ao mundo. Segunda aplicação, devemos ser consolados em saber que todo sofrimento que antecede a consumação está debaixo das ordens soberanas de Deus. O mal não age por conta própria, conforme nós vimos nos cavalos e os seus cavaleiros, aqueles que trouxeram fome, morte, eles foram ordenados por Deus, eles não agem pela sua própria vontade. Terceiro, devemos nos alegrar em saber que os cristãos estão selados por Deus e não serão confundidos no grande dia do juízo de Deus. Quarto, como igreja podemos ter a certeza de que toda injustiça, toda perseguição, toda impiedade, toda zombaria contra os cristãos sofrerá a ira do Cordeiro de Deus. E quinta aplicação, nosso coração deve ser fortalecido com a esperança de que no dia da consumação estaremos para sempre com o Senhor e não mais teremos as necessidades desse mundo, nem sofreremos mais as dores deste mundo caído. Meus queridos irmãos, então eu quero concluir relembrando o que nós vimos aqui, panoramicamente, do capítulo 4 até o capítulo 8, versículo 1. Duas garantias de que a igreja é vitoriosa, hoje e eternamente. E estas garantias são vistas nas visões de João, quando viu lá no trono, lá no céu, o trono de Deus. Duas garantias. Primeiro, Deus reina soberano sobre todo o universo no decorrer da história. Ele está assentado no trono. E do seu trono, ele governa o mundo, ele governa o universo. E segunda garantia, Deus dirige os acontecimentos que culminam na consumação dos séculos. É o próprio Deus, o próprio Cordeiro, é aquele que abre os selos, é aquele que lê o que está decretado, o que está escrito, toda a ação de Deus que dirige a história e que determina o que acontecerá na consumação dos séculos. Portanto, ele é quem dirige os acontecimentos que estão conduzindo a história para o último dia. Nós, como igreja, nós somos consolados, porque sabemos que a nossa vida está no governo, debaixo do governo e na direção deste Deus. E que o nosso Deus nos sustente, que Deus nos fortaleça, que Deus nos abençoe ricamente e que tenhamos sempre esperança, certeza de que a nossa vida está segura nas mãos do nosso Deus. Portanto, esta foi a segunda cena que descreve os últimos dias até a consumação dos séculos. Que o nosso Deus nos abençoe, que Deus nos sustente. Amém.